Saúdo a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúdo o pastor Renan Dias, a liderança da igreja, representada pelo presbítero Isaías. Agradeço em nome dos Gideões Internacionais no Brasil a confiança de ter acesso a este sagrado púlpito para fazer um relatório do que temos feito no mundo e no Brasil. Deus tinha outro plano para mim. Foi esta a conclusão que chegou Lucy Rogers ao dar o testemunho na convenção internacional que os Gideões fazem todo ano, no mês de julho, nos Estados Unidos. Em julho de 2005, Lucy Rogers declarou textualmente: Deus tinha outro plano para mim. Ele havia sido preso em janeiro de 1988 e contra ele pesavam 19 processos por assaltos e tráfico de entorpecentes. Num dos processos julgados, Lucy Rogers havia sido condenado à prisão perpétua e havia sido recambiado para o presídio, para a penitenciária de Wake. Em fevereiro daquele mesmo ano, os Gideões Internacionais visitam aquele presídio, distribuindo novos testamentos, como esse que nós distribuímos no mundo todo, e falando do amor de Deus. Um dos Gideões se aproximou da cela onde estava trancafiado, recolhido Lucy Rogers, ofereceu-lhe um Novo Testamento, pediu para orar por ele e em seguida apresentou a Lucy Rogers o maravilhoso plano de salvação de Deus. Aquele Novo Testamento ficou com Lucy Rogers e efetivamente transformou aquela vida. Amém. Em 2005, quando deu esse testemunho, Lucy Rogers estava livre, havia casado, tinha 4 filhos e havia se tornado ministro da palavra de Deus. Amados irmãos, nós somos os Gideões Internacionais, uma associação civil sem fins lucrativas de homens de negócios e profissionais cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos todos Gideões, membros ativos de igrejas genuinamente evangélicas, em comunhão com Deus e com nossas igrejas. Nós distribuímos a palavra de Deus porque cremos no que o escritor da carta aos Hebreus relata, testemunha, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Leiamos todos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Amém? Você crê nessa palavra? Nós cremos nela. É por isso que dispensamos o nosso tempo, os nossos recursos para distribuir esta palavra, porque sabemos que ela é viva e eficaz. Ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Essa associação, ela foi fundada por esses 3 homens em julho de 1899, portanto, há 115 anos. Esses 3 homens eram caixeiros viajantes. Hoje, modernamente, se chama de representantes comerciais. Esses 3 homens entenderam que nos hotéis por onde eles se hospedavam, faltava a palavra de Deus para que eles pudessem orar e meditar enquanto estavam hospedados. Surgiu daí essa associação, que hoje está em 196 países, distribuindo a palavra de Deus em 93 idiomas.
Essa associação hoje tem quase 300 mil associados, entre Gideões e suas esposas, as auxiliares. Essa associação é um braço estendido das igrejas. As igrejas não podem ir a todos os lugares, e onde ela não pode ir, os Gideões vão por ela. Os Gideões vão onde é grande o fluxo de pessoas, como nos hotéis e nos motéis. E ali os Gideões colocam exemplares da palavra de Deus, para que as pessoas que ali se hospedam possam ter acesso e possam ler. Muitos testemunhos temos visto e temos ouvido, temos lido, de pessoas que em hotéis ou em motéis, às vezes até em situação de pecado ou em situação de extremo desespero, encontraram o exemplar da palavra de Deus, se converteram e viveram para a vida eterna. Os Gideões também distribuem porções da palavra de Deus, o Novo Testamento, nas universidades, nas escolas públicas e privadas, nos escritórios de advocacia, nos hospitais, nas clínicas médicas, psicológicas e odontológicas, nos escritórios, onde há fluxo de pessoas, ali os Gideões distribuem a palavra de Deus. Com as auxiliares, orando, contribuindo para a confecção da palavra de Deus e distribuindo conosco a palavra de Deus, nós também distribuímos nos presídios e nos quartéis. As auxiliares, as nossas esposas, que cooperam conosco nesse ministério, distribuem esse Novo Testamento nos hospitais e nas clínicas médicas e odontológicas para médicos e profissionais que ali trabalham. No Brasil, o Ministério Gideônico chegou em 1956. Um agrimensor e professor da Universidade de Belo Horizonte, José Ramos Vilas Boas, conheceu esse ministério lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e se tornou Gideão. Trouxe o ministério para cá. Em 1958, em outubro, houve a primeira distribuição de Bíblias pelos Gideões aqui no Brasil. Foi na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Logo em seguida, foi formado o primeiro campo dos Gideões. Hoje, nós somos 20.792 associados no Brasil, organizados em 761 campos gideônicos. Eu peço desculpas que eu tenho uma tese de que matuto não se dá bem com informática. Nós temos alguma coisa que é geneticamente incompatível. Por que a escolha deste nome, Gideão? Porque Gideão, personagem bíblico, era um homem que estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus em qualquer situação. Fé, humildade e obediência eram do caráter de Gideão, e são esses atributos que a associação indica para que seus membros e as auxiliares sigam: fé, humildade e obediência. No mundo, os Gideões já distribuíram mais de 1 bilhão e 800 milhões de Bíblias e Novos Testamentos. A distribuição anual é superior a 87 milhões de Novos Testamentos. No mundo, essa é a distribuição. Parece muito? Não. 1 bilhão e 800 milhões hoje é 1/4 da população da Terra. Significa que 3/4 da população da Terra ainda não tiveram acesso à bibliografia que falasse de Jesus Cristo. Temos muito ainda a fazer até que o Senhor volte, e Ele só voltará quando todos ouvirem falar de Cristo. 3/4 da população da Terra ainda não ouviram. No Brasil, nós já distribuímos mais de 164 milhões de Novos Testamentos. O alvo anual para este exercício é de 8 milhões de Novos Testamentos. O custo a R$ 2,50 é de 20 milhões de reais. É aí que nasce a parceria dos Gideões com as igrejas. Em 1908, estava havendo uma reunião do Conselho de Pastores de Cedar Parks, em Iowa, Estados Unidos. Naquela reunião de pastores,
compareceram 2 Gideões, como nós estamos fazendo aqui nesta igreja, nesta noite, para falar do ministério gideônico e pedir o apoio das igrejas genuinamente evangélicas para a distribuição da palavra de Deus. Naquela reunião, depois de um Gideão fazer a apresentação em 15 minutos, o pastor da primeira igreja presbiteriana levantou-se e fez uma proposta: as igrejas evangélicas proverem fundos para que os Gideões confeccionassem esse tipo de Novo Testamento e distribuíssem, colocassem em todos os quartos de todos os hotéis, inicialmente do estado, depois de todo o país. Em 1908 estamos comemorando 105 anos desta parceria. 105 anos desta parceria. É através desta parceria que as igrejas provêm tudo para o ministério gideônico. Primeiro, elas dão ao ministério gideônico nós, seus membros, seus membros, homens e mulheres. Nós somos membros de igrejas genuinamente evangélicas. Provêm fundos com as suas ofertas para a confecção e sustentam esse ministério com oração, com a intercessão pelo ministério. Nesta parceria, os gideões vão onde as igrejas não podem ir, e de lá arrancam das garras de Satanás vidas para o reino de Deus e novos membros para as igrejas evangélicas. Esta é a parceria que há entre os gideões. Essa parceria precisa crescer, porque o mundo ainda precisa da palavra de Deus. 3/4 da humanidade ainda precisa ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única, é o único caminho, é o único meio, é o que salva, é o que tira da morte para a vida. Vou dar mais um testemunho. Essa mulher é muito conhecida no meio evangélico. Ana Maria Pereira tinha 19 anos de idade em 1974, quando recebeu no Colégio Batista de Belo Horizonte um exemplar do Novo Testamento. 5 anos depois que ela lia aquele Novo Testamento em silêncio, em casa, numa família católica, sua mãe esteve gravemente enferma à beira da morte, e ela faz esse chamado, eu não diria uma afronta, mas esse chamado a Deus: se você está vivo, fale comigo. Ela dizia isso para Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou com ela. Ana Maria passou a frequentar a 4ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, onde conheceu o pastor Jeremias. Com ele casou, e com a parceria do pastor Jeremias, seu esposo, e o pastor Gualberto, criaram Desperta Débora. É um programa em que as mães se reúnem para orar pelos seus filhos e pela evangelização dos jovens, muito conhecido no meio evangélico. Ana Maria, ainda hoje, sua decisão está dando frutos. Ela foi chamada para a glória aos 45 anos de idade, vítima de câncer, mas certamente ela fez mais para o reino de Deus do que muitos de nós que ainda estamos aqui. Tipo o exemplo de Ana Maria. Clóvis Renato Leal, maior assaltante de banco do Rio Grande do Sul. Clóvis Renato, aos 9 anos saiu de casa, aos 12 entrou na criminalidade, aos 15 fez um pacto de sangue com Satanás e se tornou líder da principal quadrilha de assalto a banco em Porto Alegre, aos 15 anos. Um dia ele estava com Davi, que se dizia, que se declarou depois crente descaminhado, e ele recebeu de presente da namorada um Novo Testamento como esse. Ela havia recebido no colégio onde estudava. Os gideões passaram, distribuíram, ela deu ao namorado Clóvis. E Clóvis andava com esse Novo Testamento no bolso, e um dia, se preparando para mais uma empreitada, arrancou uma folha do Novo Testamento, não sei se vocês já perceberam, ele era bem fininha, para enrolar um cigarro de maconha. Marcos Davi, que estava ao seu lado, censurou: não faça isso, isso é a palavra de Deus.
não deve fazer isso. E se isso é a palavra de Deus, você acredita em quê? Eu sou um crente, eu estou escaminhado. Mas não faça isso com a palavra de Deus, que é pecado. Clóvis pediu, então era analfabeto, pediu que Marcos Davi passasse a ler o Novo Testamento. E com aquela leitura do Novo Testamento, dos esconderijos, Clóvis entregou sua vida a Jesus Cristo. E como um crente deve fazer, quando o arrependimento é genuíno, ele disse: vou procurar a polícia para pagar minha conta com a justiça. Ele só tinha 128 processos e já estava condenado em alguns processos a 120 anos de reclusão. Quando chegam os dois na delegacia, dizendo, ele disse, se apresentando: eu sou Clóvis Renato Leal. A polícia achou que era brincadeira. O maior assaltante de banco de Porto Alegre se apresentar a polícia e dizer: eu estou me entregando, quando tiraram a ficha dele, que comprovar que ele foi para a cadeia. Amados, a conversão era genuína. Hoje, Clóvis está livre, casado com filhos, professor de matemática da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, por concurso público, e é pastor de uma igreja Assembleia de Deus em Porto Alegre. É o poder da palavra de Deus, poder que transforma. Aqui pertinho da gente também tem testemunhos. Desprezava os crentes. Sentimento declarado por Ranieri Carlos Luiz de Araújo. Em 1984, Ranieri fazia o curso de contabilidade na escola cenecista de Picuí, onde morava. Tinha dois colegas de classe, curso técnico de contabilidade, que eram crentes, que tentaram evangelizar aquele colega. Ele declarava-se católico espírita. Vocês conhecem essa classificação: católico, apostólico romano e espírita, kardecista. E desprezava os crentes. Os Gideões de Campina Grande estiveram naquelas escolas de Picuí numa determinada manhã, distribuindo o Novo Testamento. Ranieri recebe um e diz: olha, eu vou ler esse livrinho de vocês para provar a vocês que a minha religião, a católica romana, é que está certa. Isso foi em abril. 2 meses depois, ele estava convertido. Quando leu que há um só caminho entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ele converteu-se dos seus maus caminhos. Entretanto, e acontece com muitos de nós, a teimosia faz com que a gente ainda fique agarrado aos vícios ou às festas mundanas. Foi o caso de Ranieri. Mas o chamado de Deus é irresistível. Em agosto de 84, Ranieri, na sala da sua casa, no domingo à tarde, na presença de um daqueles dois colegas crentes que ele desprezava, ele ajoelhou-se e confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje, Ranieri é pastor de uma igreja batista, a maior igreja batista de Patos, sertão da Paraíba. E pela mão dele, pelo púlpito dele, muita gente já se converteu e alguns se tornaram pastores e missionários. É o poder eficaz da palavra de Deus. José Torres Neto, e concluo com esse testemunho. José Torres Neto, esse rapaz de Bezerros, Pernambuco, filho de uma família pobre, o pai era asmático e pedindo de esmola. Passava fome com a mãe e os irmãos. Aos 18 anos resolveu vir para Campina Grande. Em 1974 ele ingressa na Polícia Militar como soldado, 2º Batalhão de Campina Grande. Destacado por aqui e por ali. Em 81 ele está no destacamento de Areia, aqui no Brejo Paraibano. Cheio de cachaça, tenta matar o sargento comandante do destacamento. Corre atrás do sargento e o sargento não foi morto porque entrou na casa do juiz e o juiz deu voz de prisão ao soldado. Recambiado para Campina Grande, autuado em flagrante por lesão corporal contra o sargento, foi preso administrativamente. Na Polícia Militar não sei se ainda é, já vez quando os Gideões passam lá
no segundo batalhão, distribuindo o Novo Testamento. Neto recebe o Novo Testamento, começa a ler e pede para falar com o subcomandante do batalhão. Então o major João da Mata Medeiros, filho de presbiteriano, o pai de João da Mata, que tinha o mesmo nome, João da Mata Medeiros, foi o fundador da Igreja Presbiteriana de Torrelândia, onde eu congrego. João da Mata Medeiros. E disse que tinha se convertido. João da Mata disse: olha, a conversão precisa de frutos. E se o senhor me der uma oportunidade, o senhor vai ver frutos. Eu prometo ao senhor que no dia que sair do xadrez, que o senhor me der uma oportunidade, que ele ia ser excluído, expulso, na época da expulsão. Eu vou para um município, se o senhor me mandar para um município, na primeira igreja que eu encontrar, igreja de crente, eu vou congregar. Resultado: passou 1 ano e 1 mês preso, 1 mês administrativamente e 1 ano por conta da condenação da justiça militar, pela lesão corporal contra o sargento, e foi destacado, teve a oportunidade. João da Mata teve a oportunidade, foi destacado para Tapeguá, Cariri da Paraíba. E lá procurou a primeira igreja, a Assembleia de Deus. Hoje é pastor da Assembleia de Deus, já está reformado da Polícia Militar como tenente e é missionário transcultural. É o poder transformador da palavra de Deus. Nós temos isso. Assim será a palavra que sair da minha boca, disse o Senhor a Isaías: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você crê nisso? Nós, Gideões Internacionais, cremos nisso. Como você pode participar? Você pode ser parceiro. Nós precisamos de oração. Essa guerra é espiritual. Essa guerra é do Senhor, não é nossa. Nós somos soldados dele. E para lutar esta guerra é necessário muita oração, muita intercessão. Vocês podem ser colaboradores, intercedentes por esse ministério. Vocês podem contribuir. Vocês podem participar. Os homens procuram o pastor de sua igreja e o pastor orientará quem pode participar disso aqui. São todos muito bem-vindos. Você pode contribuir, podem orar, podem participar, porque esse Ministério Gideônico, em 196 países, está distribuindo mais de 1.600.000 novos testamentos por semana. Distribui mais de 231.000 novos testamentos por dia, mais de 9.600 novos testamentos por hora. Esses minutos que eu ocupei aqui, tomando do culto, tirando do culto, da parte principal do culto, que é ouvir a Deus através do seu pregador, faça conta quantos novos testamentos foram distribuídos pelo mundo. Você pode participar. O pastor e os presbíteros e os gideões dessa igreja podem orientar. Quando aniversário do pastor, por exemplo, o que você pode dar ao seu pastor que ele não tenha? Mas certamente uma coisa você pode dar ao seu pastor, ou a outro irmão, ou à esposa, ou aos pais, ou aos filhos, que eles vão gostar. É a oportunidade de participarem da salvação de almas. Nós temos uns cartões que você pode doar, dizer: olha, em gratidão a Deus por teu aniversário, por exemplo, eu estou doando 50 novos testamentos que os gideões vão distribuir. Você não vai saber os frutos daquele novo testamento aqui, mas com toda certeza, quando você chegar na glória, você verá tantos frutos daquela sua ação através dessa distribuição. Pode ter certeza. E também você pode participar hoje semeando. Para semear, há um formuláriozinho e você se torna contribuinte. Você pode procurar o pastor da sua igreja, os presbíteros, que eles vão lhe orientar como fazer isso. Eu quero doar, por exemplo, 10 novos testamentos por mês. São R$25 e você pode se tornar esse colaborador. Por que semear? Veja o que o apóstolo Paulo nos instrui. Primeiro, a semeadura, ela é segura. Não tem perigo de seca nem de geada, ela vai dar frutos.
Por quê? Porque o próprio Deus diz: seca-se a erva e cai a sua flor. Ou Isaías, quando recebe a palavra de Deus, diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Você estará semeando a palavra de Deus, ela é eterna. O apóstolo Paulo conclui com isso, dando instruções sobre a palavra de Deus, diz: ora, aquele que dá semente para a nossa semeadura, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Aquele que provê sementes para os semeadores acumula justiça. E isto afirma: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus abençoe essa amada igreja, que Deus abençoe o seu pastor Renan Dias, que Deus abençoe a sua liderança, a junta diaconal, as lideranças das sociedades internas. Que Deus abençoe cada um que está nesta noite aqui, abençoe com fartura, para que com fartura também possamos abençoar a obra para a qual Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá a bênção de participar. Graça e paz para todos. Muito obrigado, pastor Renan, Isaías. Muito obrigado, igreja, por nos dar a oportunidade de usar este tempo aqui neste sagrado culto. Graça e paz seja sobre todos vocês, da parte de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.